Boa noite para quem está ao vivo neste momento, dia 12 de setembro. Como eu disse no programa passado, completo 70 menos 11, 59 anos de doutrina espírita. E depois de amanhã, 56 anos de diminidade, como dizia o João Lage. Não era mediunidade, não, diminidade. Estamos aí firmes e fortes, Mirinha, Verônica e eu, terminando junto, encerrando com vocês o último capítulo do livro Entre Dois Mundos. E a semana que vem, mostra o livro aí, Mirinha. Já temos um livro novo, dia 19 de setembro, começamos esta obra que está aí, tá bom? O capítulo de hoje é menor, então provavelmente vai ser o menor programa, o menor encontro deste livro, porque ele termina com uma prece muito bonita que serve para as nossas reflexões. Prepara a sua água fluidificada, mais um culto do Evangelho no Lar. Nossas saudações a todos os internautas que estão acompanhando conosco. O sol está aí bonitinho, fofinho. E vamos que vamos, juntos e misturados. Meninas, quem começa, quem faz a prece, suas palavras iniciais. Eu começo. Boa noite, pessoal. É com muita alegria que nós hoje completamos mais uma etapa, né? Vencemos aí mais um livro. Quantas informações que nós adquirimos com o livro que o Filomeno nos brindou. E com certeza o próximo também vai ser enriquecedor. Vai, o próximo o bicho vai pegar. Vai. Então vamos ler a nossa mensagem do livro Minutos de Sabedoria, mensagem número 188. Não confunda cultura com sabedoria. A cultura vem de fora para dentro, penetra pelos olhos e ouvidos e pode fixar-se ou não em nosso cérebro. A sabedoria, ao contrário, nasce de dentro de nós e se exterioriza, surge no coração e só pode ser adquirida por meio da meditação. Até os analfabetos podem conquistar a sabedoria, se souberem meditar em seus corações sobre as grandes verdades. Vamos orar. Senhor Jesus, Mestre querido, agradecidos estamos, Senhor, por esses amigos espirituais que nos protegem, nos amparam neste momento. Agradecidos pela oportunidade de termos vencido este livro, Senhor. Que tenhamos sabedoria para colocar em prática todos os ensinamentos que o Filomeno passou para nós. Obrigado, Jesus, por tantos corações amigos, pelos internautas que nos acompanharam durante todos esses dias. Que todos recebam a sua paz, as suas bênçãos, como diz a nossa querida Anita Borella, com coragem e fé. Esteja conosco, nos abençoando, nos fortalecendo hoje e sempre. Que assim seja. Oi, gente, eu não sei o que acontece no último capítulo, eu começo a chorar. Não sei o que é isso, já. É a sensação que está indo embora, Verônica. E o Armando me jogou uma praga, eu não posso contar o que foi. E a praga pegou. A praga pegou. Então estou eu aqui, o Filomeno está aqui do meu lado, só fico sabendo isso vocês. Kardec está lá, ó, tá vendo, Kardec? Mas o Filomeno está mesmo, está sentado aqui. É porque ele tinha 3 casas para ele escolher. Falei, claro que eu vou poder pedir. Tem que falar. Paixão. Você acha mesmo que o Filomeno ia escolher ficar do lado do Armando? Nem de jeito nenhum. E da Verônica, ele falou, Verônica, minha referência a você, porque você é uma pessoa equilibrada. Mas a média, querendo fazer média.
Eu vou para a casa da Mirim, então eu agradeço. Ele tá Eu vou aqui. cortar o som dela, Verônica. Vamos ao último capítulo, cheio de emoção, porque assim, repassou o livro todo e a gente viu os personagens, então assim, tá lindo o último capítulo. Muito bom. Prepara a sua água fluidificada, mais um culto do Evangelho no lar. Como diz a Mirinha, é para mexer com as emoções da gente. Só chegamos ao 188 graças ao esforço de cada um de nós, graças à presença de vocês, que também nos sustentam com as suas preces, com as suas orações, com as suas vibrações. Como fazemos sempre, Verônica, dá um repeteco aí para quem está chegando agora e pegando o carro andando, fazendo favor, do último capítulo. O último capítulo, capítulo número 24, cujo título Diálogos e Elucidações Oportunas, através de diálogos entre Filomeno, sua equipe e o mentor espiritual, vem elucidando, vem pontuando várias coisas que até então transcorreram no livro. Primeiro ele vai falar sobre... Ele vai dar uma explicação sobre as características de cada nação quando ele fala daqueles espíritos que tiveram na Revolução Francesa e que vieram reencarnar no Brasil. Então ele dá aí uma panorâmica sobre essa migração de espíritos entre nações. Depois ele vai falar sobre a orientação que foi dada aos dois espíritos do Eduardo e Marcondes em desdobramento, para que pudessem se ajudar e também colaborar com o Isidro, porque os três reencarnaram com o propósito de se ajudarem mutuamente. Então ele vem explicar por que a cada um foi dada uma orientação diferente, um de uma maneira mais dócil, outra mais enérgica e veemente, de acordo com as características de cada um. Depois também é elucidado acerca da ajuda que é dada ao médio Isidoro. Médio esse que era de alta categoria, mas que isso não o eximia de passar por sofrimentos, por provas e de estar enfraquecido espiritualmente e fisicamente. Então todo esse processo tem uma explicação para que estivessem acontecendo. E por último, o mentor vai trazer para nós uma explicação sobre os sofrimentos que nos atingem a todos, por causa das nossas imperfeições, por causa das escolhas que nós fazemos. Então ele vem fazer uma análise e nos ajudar a entender o processo da dor e do sofrimento e também buscar a maneira de superar tudo isso. Viu? Eles foram, terminou, eles iam para uma mata, uma clareira, tomar um solzinho, um bronze, como diz a meninada, refazer energias. Ao cair da tarde, convidados pelo incansável orientador, começamos a visitar aqueles que antes haviam recebido nossa assistência espiritual, de modo que nos fosse possível realizar uma avaliação de resultados. Existe no mundo espiritual uma equipe de espíritos que são chamados de falange de... Fugiu, não. Mateus está sempre falando nelas, falange de... Gente, ó. Fugiu. Intercessores. Intercessores. E eles fazem parte dessas falanges de intercessores. Agora eles vão visitar, fazer uma avaliação do trabalho de toda a obra, porque esse grupo está trabalhando já há algum tempo nesse sentido. Por isso que é importante também a gente fazer, né, Falcone? Quando a gente faz avaliações das nossas tarefas, dos trabalhos, das nossas reuniões, olha aí o exemplo. É uma maneira de reajustar, de levantar pontos positivos, aquilo que não é tão bom para poder reajustar. Olha a importância que é de uma avaliação. Passamos então a retornar aos lares amigos, nos quais houvéramos operado e examinado os companheiros queridos, alguns deles em verdadeira convalescença. Readquiriam forças para o prosseguimento dos compromissos que assumiram. Outros, renovados e felizes, continuavam abraçados ao ministério ricos de esperança e de realizações. Eu levei uma queda. Eu passei por uma traição. Eu perdi uma amizade. Só cai quem está de pé. Só passa por traição quem tem afetividade. Só enfrenta desafios quem está em evolução. É a sua situação, querida, é a minha.
Assim, começamos pela cidade do apóstolo Jesus, onde reinava uma grande paz. Logo depois, visitamos Irineu, seguindo ao lar de Laércio, que particularmente despertou minha atenção em face do esforço que ora desenvolvia para ajustar-se às novas conjunturas, reavaliando os prejuízos que a si mesmo se causara, enquanto programava intimamente a recuperação de que sentia necessidade inadiável. É agora, deixa para depois não, Falcone. Aproveita enquanto está a caminho com seu adversário, com seus adversários internos e externos, e reconcilia-te com eles. Não é uma receita de bolo certinho, não é porque os amigos espirituais estiveram lá e ajudaram que dali para frente vai ser mil maravilhas. Depende do esforço. A espiritualidade faz a parte dela, mas depende de cada um de nós o nosso esforço próprio para merecer aquela ajuda e dar continuidade a todo aquele processo de ajuda. Então ele se libertava daquela injunção penosa em que havia caído. E o importante é que ele estava reconhecendo a gravidade da sua situação. Isso é muito bom para o processo de despertamento, assumindo a sua responsabilidade pela sua própria falência e se predispondo ao mesmo tempo a dar continuidade ao quê? Ao renascimento íntimo, onde a divindade o colocasse. Errou até ali? Tá, não tem como voltar atrás. Mas e daqui para frente? Fazer diferente? Novos propósitos? Novas perspectivas? As reminiscências da vida de dissipações que se permitira após a absorção de tantos e vigorosos conhecimentos doutrinários, lembre que ele era uma pessoa atuante do movimento espírita. Isso o atormentava, porque ele tinha conhecimento. E ao mesmo tempo em que lhe facultava o melhor entender a diferença existente entre conhecer e vivenciar aquilo que se pensa crer. É a gente ter não só o conhecimento, mas ter também um processo de entendimento daquilo e colocar em prática aquilo que a gente conhece. Porque se eu conheço e não coloco em prática, de que está adiantando esse conhecimento? Está guardado numa gaveta? Então, a importância ou o valor do conhecimento é ele ser usado na prática na nossa vida. Está sem o som, Falcone. O microfone está desligado. Você viu a mensagem do pastorino na abertura? Não confundir conhecimento com sabedoria. É isso mesmo. Silvério Carlos, totalmente entregue ao apostolado da caridade, percebeu-nos a presença, entusiasmando-se e agradecendo em prece silenciosa o benefício de que foi objeto, ao tempo que rogava apoio e amparo para a continuação dos serviços a que se fervorá. Esse já percebe a equipe espiritual, a presença da equipe espiritual, e agradece a presença desses amigos. Sabe que foi ajudado e sabe que eles estão retornando agora para uma despedida e também para ver como que ele está, se realmente aquela ajuda toda deu frutos. Então ele percebe isso, nota isso e fica muito agradecido. E claro, vai pedir que esse amparo e que esse apoio continue para que ele possa continuar a sua caminhada, a sua jornada. Captamos em sua mente que Almério transferira-se de cidade após o incidente lamentável, não mais o perturbando com a sua malévola presença. Olha como é que as coisas vão tomando um rumo diferente. Basta se prontificar a querer essa mudança, que os amigos estão ali dispostos a ajudar e que as próprias pessoas também envolvidas nas situações façam a sua parte. É o que a gente falou no encontro passado. Tudo passa. Então, aquele momento de turbulência passa, sendo que o indivíduo atue para que isso realmente passe. Agora, se sentar, chorar e se vitimizar, aí isso vai demorar um tempo maior para passar, né? Com certeza. Vai passar também, mas vai demorar. Vai demorar, é. Legal esse capítulo, gente, que a gente vai vendo os companheiros que a gente esteve com eles ao longo do livro. E outra coisa, é um grande momento para a gente se situar nos personagens, que agora que estão aqui num capítulo só, o nomezinho deles, então fica mais fácil, né? E aí pega o personagem, volta lá nele, vê quem ele é, qual foi o drama que ele viveu, se a gente não lembrar, né? A providencial assistência ministrada pelo Dr. Arquimedes, o nosso grupo,
sob a inspiração divina. Olha que importância, né? É Deus dizendo, vai lá, grupo, ajuda aquele pessoal lá, muito legal. Facultar o prosseguimento dos serviços dignificadores e o prolongamento da sua preciosa existência física. A instituição continuava recebendo os aflitos e desorientados, enquanto o núcleo espírita prosseguia libertando as consciências que se enredaram nas malhas do mal ou impedindo-as de comprometer-se com os 3 vários da atualidade. O jovem doutor Emir Tibúrcio, lembra dele? Lá no capítulo 13, médico, psiquiatra, e ele, encarnado, viu, gente, esse cara aqui? Ele queria, porque queria misturar na medicina a doutrina espírita, que é o que os médicos deviam fazer. Se não misturar a doutrina espírita, misturar um pouco de religiosidade, né? Porque seja qual for, todas vão levar a Deus. E levando a Deus, você pode auxiliar a criatura na sua alma. E não medicar só para o corpo. Porque todas as doenças, como diz o meu amigo Filomeno, está aqui, ó, todas as doenças provêm do espírito. Então, precisa de ter um pouco de espiritualidade, né? Então, ele conseguia implantar discreta e seguramente os procedimentos espíritas na clínica psiquiatra, sensibilizando alguns colegas. Isso é muito legal, porque, não sei se acontece isso com vocês, mas, assim, tem pessoas que têm tanta curiosidade de conhecer sobre o espiritismo, sobre a doutrina espírita, quando a gente chega num lugar que a gente é espírita, os outros ficam assim, me fala, o que é isso? Não é, gente? Mas tem isso mesmo? Como é que vai ser quando a gente morrer? Tem gente que fica, então, assim, dá para plantar uma sementinha, né? Enquanto suportava... Ele era sensibilizado, enquanto suportava airosamente, com leveza, os opositores que sempre existem em toda parte, gerando dificuldades e mantendo a prosápio pessoal, o orgulho pessoal. O seu mentor, que é o Dr. Ximenes, informou-nos dos progressos alcançados e referiu-nos às expectativas do êxito que se delineava para o futuro. Vamos ver. Vamos lá, o microfone está aberto? Tá. Vamos lá. Os resultados da nossa visita foram positivos, favorecendo assim a ampliação de conceitos e técnicas em benefício dos pacientes mentais, sempre credores de carinho e de consideração, especialmente quando obsediados sem direção equilibrada de comportamento. Vocês imaginam só, se num lugar onde tem uma pessoa perturbada, emocional ou psiquicamente, já dá distúrbios, imagina numa clínica. O mais constrangedor entre os atendidos pela nossa equipe foi o Dr. Marco Aurélio, que permanecia estertorando nas consequências do distúrbio que o acometeram, antes da terrível flagelação que pretendia impor-se em relação ao futuro, assassinando a esposa enferma. É o político, lembram dele? Tem conhecimento, foi orador espírita, foi tudo, e agora ele está num momento de reflexão, aproveitando ainda no corpo pode ser que ele volte a um estado maior de atividade no bem novamente, ou então vai ter essa encarnação, dependendo do que a doença deixou de sequela nele ou não, para poder refletir, e refletir sem poder entender a ocorrência salvadora, lutava em espírito contra o corpo semi-amortecido aí, ó, que ele não correspondia às exigências, lamentando o desencadear dos inúmeros infortúnios que decorreram de sua conduta desregrada. Quer dizer, agora a ficha caiu. Mas é o ditado mineiro. Minas, grande produtor de leite. Não adianta chorar sobre o leite derramado. Assim mesmo, nosso mentor providenciou que Ângelo e Germano lhe aplicassem socorro específico através dos passes. Olha a importância do passe. Passe é transferência de energia alterando o campo celular, diminuindo a agressão à área cerebral afetada,
de modo a propiciar-lhe menos aflição nos dias subsequentes. Enquanto nos encontrávamos assistindo, acompanhado pela genitora, deu entrada na enfermaria especializada a senhora Lucinda, esposa desencarnada do falido advogado. Olha só, gente, ele queria desencarnar ela, e ela agora está voltando para o trabalho de reconciliação. O Falcone, esse processo dele estar, vamos supor, no estado de coma, não fala ali, mas deve ser. O espírito tem essa lucidez para entender o que está acontecendo? Isso é uma coisa geral? Normalmente eles aproveitam essa oportunidade para isso. Ele não está em estado de coma, não. Ele passou por um acidente vascular cerebral. Isso, né? Ele está sem poder falar. Ah, tá. Ele está sem poder andar, talvez não esteja andando com a ajuda de bengala, de um andador, está na cadeira de roda. Ele não teve essa descrição. Isso, Mas a mente está lúcida. Ele não está em coma. Quem está em coma pode ter situações mais adversas, mas no caso dele, ele tem lucidez. Se perguntar para ele se ele quer café, ele responde que sim ou que não. Ele não perdeu totalmente a utilização do corpo biológico. O coma está lá, desmaiado. Entendeu? Então, nesses casos, a mente está fervilhando. Você viu o que ele falou lá em cima? Que deve dar uma angústia danada, porque querer se expressar e não conseguir e fazer essa autoanálise, né? Isso vem vindo ali. Então, imagina na hora que ele vê a esposa entrando. Ela entra na enfermaria jovial, quer dizer, com a aparência jovem, né? E refeita dos impedimentos orgânicos que a retiveram no leito, porque ela ficou também doente durante um grande período de tempo. E por pouco não facultaram o crime hediondo programado pelos perversos comparsas do seu marido e vigilante. Então a esposa entra, sauda a todos agradavelmente, e tomando conhecimento de que fora o nosso mentor quem operara as alterações ocorridas no seu lar naquela noite fatídica, comoveu-se até as lágrimas, agradecendo a providencial interferência e rogando continuação de assistência para o companheiro inválido e os filhos imaturos. Olha que coisa interessante. Ela desencarnou. Se ele tivesse matado, ela também teria desencarnado. De qualquer maneira, o processo desencarnatório dela iria acontecer. Então, esse agradecimento dela é por terem impedido que ele cometesse o assassinato, que seria o assassinato matado. Porque ela já iria desencarnar. Então, o agradecimento é a interferência que teve pelo marido e, claro, pelos filhos também. Muito bacana isso. Eu ia falar isso, Miriam, mas aí eu falei, não, no último capítulo, falar isso para o Falcone. Aí informou que logo que se recuperou do fenômeno da desencarnação, ela desejou visitar aquele que havia pensado em eliminá-la fisicamente. Ela aduziu que houvera percebido a sua intenção, mesmo no processo da doença, ela percebeu o que ele estava planejando fazer, mas que, impossibilitada de qualquer atitude diante da paralisia que a acometia, ela experimentou uma angústia íntima. Você está ali, impossibilidade de uma reação, percebe que alguém se aproxima para te matar, e você está incapaz de se defender de alguma coisa, né? E aí, então, ela agradece a misericórdia divina pela providência, por tudo que aconteceu naquele momento, porque ele passa mal, ele não consegue matá-la, e aí, como ele passa mal, ele cai, ele desmaia, ele é socorrido, e depois ela tem o seu processo de desencarne mais dentro da naturalidade. Ela, então, esclareceu que, apesar daquilo tudo, ela o amava, experimentando tristeza por vê-lo na situação desditosa em que se debatia, e principalmente pela falência ante o elevado compromisso espiritual que lhe dizia respeito. Então, esse amor é um amor sublime, que já vem de outras existências, porque se não tivesse uma base mais sólida, diante desse fato, ela não estaria ali para ajudá-lo. Nem comparecia. Nem comparecia. Então, é uma relação muito, muito sólida da parte dela, muito antiga, e um amor verdadeiro.
Por isso que ela fala isso, né? E ela confiava no Altíssimo que lhe conferiria outra ocasião para prosseguir, talvez numa condição diferente daquela, mas que não cessaria de interferir em seu favor, porque aquela ocorrência infeliz de maneira alguma afetava o sentimento de profundo amor. Então, ela passou por cima daquela tentativa de assassinato dele. Não ficou com aquilo marcado, não ficou com ódio, com raiva, com querendo vingança, nada disso. E ela ia esperá-lo após a sua desencarnação, ia se dedicar a ele como enfermeira eficiente, auxiliando no refazimento após túmulo, porque o processo desencarnatório, diante de tudo que ele fez, provavelmente não seria fácil. Porque ninguém vira santo só porque desencarnou. Então, aquelas mazelas todas que ele trouxe, é claro que isso ia refletir no mundo espiritual e ela estava ali se prontificando a ajudá-lo nesse momento. Ela vai se acercar do leito, vai tocar o chakra coronário do inferno, chama-o docemente, e embora o estado grave e de desarmonia cerebral, ele escutou-a no recesso do ser, identificando-lhe a voz e se comoveu. Talvez nem ele mesmo esperasse a presença dela ali. Né? Então ele se comove diante daquele espírito, daquela que na última encarnação foi a sua esposa. Aí a resposta à sua pergunta ao Armando, né? Ele escutou-a no recesso do ser. Está ali, mas está ali, viu, gente? Está ali. O espírito está ativo. Ele sabe o que está acontecendo. Então, esse negócio de, não sabe, sabe sim. Tomar muito cuidado com o que a gente diz ou fala de alguém que está, né, na cama, e aí a pessoa não está entendendo, não está dando resposta. Não está ouvindo. Não está ouvindo, né? Tem que ter muita atenção. Agora, me admira esse amor, porque assim, eu penso, Mirinha não fazia isso, não. A Mirinha não faria de jeito nenhum. Gente, olha quanto falta para mim. Não posso falar para vocês, né? Mas para mim falta muito. E hoje eu li uma mensagem da Joana de Anjos, que ela fala resumidamente o seguinte: o que salva a humanidade é o amor. Então, eu fiquei pensando, refletindo na mensagem, o que falta para mim? Amar. Só isso. Um relâmpago de remorso feriu-lhe o pensamento e ele desejou deixar vencer aquilo em atitude humilde para rogar-lhe perdão, sem que pudesse expressar o sentimento que o invadiu. Estava lúcido, o Falcone falou, ele estava lúcido. Ela captou-lhe a vibração e, enternecida, acarinhou-lhe a cabeça úmida de suor, transmitindo-lhe palavras de alento e de fé na misericórdia divina que ele desdenhara. Nosso mentor despediu-se, o mesmo fizemos e rumamos para a nossa base de atividades ali próximo. A noite havia chegado, o silêncio era profundo. Madonna mia, como dizem os italianos, mamma mia. Quando alcançamos o campo onde se erguiam as edificações reservadas às diversas e numerosas equipes, dirigimos-nos àquela que nos fora reservada, enquanto observei que, de momento a momento, a noite era cortada por curioso rastro de luz que recordava o atrito de algum meteoro com a atmosfera, a estrela cadente, e que o benfeitor informou serem as novas caravanas que agora viriam substituir os grupos que retornavam à nossa esfera. Quer dizer, uns vão voltar às regiões superiores e outros estão descendo das regiões superiores, nesse intercâmbio constante das falanges intercessoras que nós falamos anteriormente. Menos de uma hora transcorrida, com o coração túmido de alegria, dirigimos-nos ao edifício central, onde já se encontravam diversos agrupamentos que operaram em diferentes regiões do país, esplendentes de felicidade em decorrência do labor santamente cumprido. Lembra que eu falei? Nós não temos as 3 fadinhas, nós temos dezenas, centenas, milhares de espíritos ao quais ligarmos o nosso pensamento, se estivermos tecendo
construindo a nossa veste nupcial, como está lá na parábola do festim das bodas. Mas se estivermos rasgando nota de 100, de 200, em atitudes inconvenientes, a coisa fica diferente. Dei-me conta, então, que se passaram um mês, desde quando chegamos para iniciar nosso périplo de auxílio fraternal. Se a gente parar para pensar, eles conseguem fazer num mês o que a gente não consegue num ano. Eu pensei nisso. Não consegue. É aquilo que eu falo, que Kardec viveu em 14 anos de vida dedicada à doutrina espírita. O que muitos de nós não em 14 reencarnações é isso. Verdade. E ele tinha, era lápis e pena. Olhava na tinta e colocava. Nem caneta tinteira ainda não tinha, nem máquina de escrever. Não me apercebera, no afã que tomara conta da minha mente, da velocidade com que transcorreram os dias. Porquanto o importante eram as atividades que nos fascinam, especialmente no que tange a sustentação de forças aos trabalhadores do bem, momentaneamente combalidos e necessitados de reforço moral e espiritual. Quando a gente está fazendo um trabalho bem feito, quando a gente está lendo um bom livro, o tempo passa, o tempo voa. A gente, quando eu vejo, já está na hora. Já está na hora. Então, eles aproveitavam todos os momentos, né? Essa valorização do tempo é muito importante. É uma moeda muito boa. Não fica com ociosidade nenhum tempo, né, Falcone? Não tira horas para descanso. A gente viu que quantas vezes eles trabalhavam durante o dia e trabalhavam durante a noite. Era um tempo bem empenhado. Então, por isso que em um mês dá para fazer muita coisa. A gente fica olhando o calendário para ver os feriados. E aqui, ó. Hoje é segunda-feira, tem que ir na FEAC. Meu Deus. Pois é. É isso aí. E aí o Filomeno continua dizendo que, para a surpresa dele e também para o seu encantamento, o benfeitor Crescênio, em espírito, encontrava-se ali naquele recinto, muito feliz com os resultados da providência proposta pelo Marte Policarpo. Lembra lá no início que é o Policarpo que vai delinear todo esse projeto de assistência e de trabalho que eles vão cumprir. A reunião iniciou-se com ungida oração de agradecimento a Deus pela oportunidade de serviço a Jesus, seu Filho amado, que foi proferida pelo responsável do cometimento, e logo após, os diversos diretores dos grupos apresentaram breve relatório de resultados, recebendo o aval do Guia Gentil. Nós acompanhamos de perto o grupo do Filomeno, que é ele que está nos descrevendo, mas como havia o grupo dele, vários grupos também nesse forte para o trabalho assistencial. Então, vários outros grupos estavam ali. O doutor Arquimedes, igualmente, sintetizou o trabalho executado, demonstrando a necessidade de futuras visitas aos beneficiários, porque teria que ter um acompanhamento para ver como que estava acontecendo, de modo que prosseguissem fortalecidos na execução dos objetivos abraçados, no que foi secundado pelos demais dirigentes. Então, há uma planilha de estudos. Vamos fazer isso. Para-se para avaliar e depois dar continuidade para ver os resultados daquele trabalho, para ver se precisa de alguns reajustes. É igual a construção de um prédio. Tem a turma que vai dedicar o trabalho de programação do projeto. Tem a turma que vai executar o pessoal que vem para o bate-estaca, para a fundação, vai embora. Vem a turma que faz o alicerce. Né? E até chegar a turma do acabamento, da pintura final e entregar as chaves para o cliente. Então, são equipes que se sucedem em tarefas específicas. Eles fizeram a parte deles, vão seguir. Outros vão dar sequência ao trabalho iniciado por eles. Ou eles mesmos podem voltar para revisar um ponto ou outro. Muito bacana isso, né? Quer dizer, não é uma coisa assim no improviso, nem é uma coisa largada. Fiz a minha parte, deixa para lá. Não. Tem que avaliar o resultado de tudo aquilo que foi feito, que foi empenhado.
E o venerando irmão Crescêncio anuiu de boa mente com a sugestão, informando que aqueles que haviam recebido essa contribuição espiritual tão valiosa de cada equipe iam continuar sob a sua assistência. Claro, conforme as possibilidades, iam prosseguindo sustentados até o término da jornada terrestre. Então, até o fim daquele processo encarnatório, eles teriam esse acompanhamento. Tratava-se de uma providência feliz. Não poucas vezes, no transcurso de qualquer realização, surgem desafios novos e surpresas perturbadoras que podem contribuir para o insucesso ou para retardar o êxito do acometimento. Assim, periodicamente, em grupo ou individualmente, os nossos irmãos receberiam nossas visitas e quaisquer providências que fossem necessárias de aplicadas seriam levadas ao mentor para definição, assim mesmo, clima otimismo de realização sob as bênçãos de Jesus. A gente lá na FEAC, às vezes, o Armando fala que um grupo foi implantar um processo de trabalho espiritual, o último que eu me lembro foi dos 5 Passos, e há pouco tempo os espíritos voltaram lá para ver se a gente estava realmente fazendo, o que estava precisando de ajustar. Isso é muito legal, gente. Os espíritos benfeitores, eles não abandonam a tarefa deles, não. Não é que eles não nos abandonam, não abandonam a tarefa deles. A tarefa deles é de acompanhamento também. Então, isso é muito legal, né? Serve para a gente de inspiração. 3 horas, mais ou menos, após o início da reunião, soou o momento de finalizá-la. Bailavam em mim as emoções de reconhecimento e de alegria. Ah, Filomena, e mim também. Por isso que eu fiquei emocionada hoje, Filomena, porque está terminando um livro. Então, eu e você, Filomena, somos um, né? Não, eu não sou um com o Armando, não, eu sou com você, Filomena. Na ingenuidade do servidor. A ingenuidade aí, ó. Na ingenuidade do servidor, olha que bonitinho, gente, ele falando dele, que apenas fez o que lhe foi recomendado. Ah, Filomeno, como eu gosto de você. Que apenas fez o que lhe foi recomendado. A Verônica falou, lembrou, como eles trabalharam. Gente, o livro, nós começamos a fazer esse livro aqui em fevereiro de 2024. Nós estamos quase levando um ano para estudar esse livro. O livro foi criado em um mês. Foi feita a história do livro um mês. Pelo menos eles não dormiam, eles não descansavam, eles trocavam as tarefas, lembram disso? Então, assim, ele foi feito apenas o recomendado, mas com muita satisfação de haver sido convidado para o banquete de luz da caridade, que a mim mesmo muito enriquecera. Ele reconhece que para ele foi um banquete de luz e que como enriqueceu, pelo menos. Agora, eu não sei se vocês voltam alguns programas para trás aí, nas gravações, que eu várias vezes disse, por isso que eu falo que eu, pelo menos, somos um, mas eu várias vezes disse para vocês como que esse livro modificou comportamentos em mim, na Verônica e no Falcone. Enriqueceu muito a gente, muito mesmo. E é bom a gente ficar atento também aos convites que nos chegam. Porque ele está falando aqui, ficou muito feliz com o convite. Muitas vezes o convite nos chega, tem um motivo para chegar. E o que a gente faz? Recusa. Não. Estou sobrecarregada. Então, até chegar naquele convite, olha quantas coisas foram analisadas antes. Então, a gente tem que ter muito carinho quando o convite nos chega, de pensar e de saber a resposta que a gente vai dar. Porque os amigos espirituais estão nos dando uma oportunidade. Você imaginou se o Filomeno não tivesse aceitado esse convite? Olha a oportunidade que ele iria perder e nós também. Nossa, Filomeno nem se atreva. Nem se atreva a recusar qualquer tipo de convite igual a ele. Olha lá, ó. Falou em música, a flautinha está aí, ó. Tá aí. Enquanto música suave tocava-nos as fibras mais delicadas do sentimento, ouvimos a exoração mesclada de súplica de reconhecimento proferida pelo apóstolo representante do mártir cristão.
E a prece começa assim: Senhor Jesus, aqueles que te amavam no passado ofereciam as existências em holocausto de amor que aceitavas em júbilo. Entregavam-te a vida sem qualquer condição, demonstrando aos inimigos do amor que somente por meio da doação total é possível viver sem plenitude. Respeitavam a existência orgânica e nunca temiam a morte, em contínuos testemunhos de fé e de exaltação do teu nome, sem coragem de dirigir-se ao Pai que te enviou para nós. Seguiam-te os exemplos e viviam as tuas palavras com arrebatamento, e por isso mesmo modificaram os rumos da história, esculpindo-te o nome nas suas fulgurantes páginas. Foram os demarcadores dos caminhos do futuro, por onde deveriam seguir aqueles que viriam depois. Mas que fizeram os seus sucessores? Ainda não amadurecidos para a liberdade, nem firmados com segurança nos propósitos santificantes da abnegação, inverteram a ordem dos teus ensinamentos, profanando os teus postulados e entregando-se às paixões dissolventes em que se comprometeram. Tu acompanhastes a alucinação generalizada, tomada de infinita compaixão por todos esses equivocados. Nunca, porém, os abandonaste, perseverando amorosamente ao seu lado, ensejando-lhes o ir e vir pelo carreiro das reencarnações, até que despertassem realmente para assumir a postura de servidores fiéis da verdade. Eis que agora, muitos daqueles desatinados recuperam-se das desditas a que se entregaram e estão dispostos a corrigir-se, empenhando-se com total dedicação no ministério redentor. Aceita-nos, ó débil esforço, e socorre-nos com a tua providencial misericórdia, a fim de que não voltemos a desfalecer, nem a comprometermos com a loucura outra vez. Recebes, desse modo, a nossa insignificante doação de amor e de respeito, através do serviço de auxílio ao nosso próximo, emaranhado em dificuldades, ou equivocado conforme já estivemos. E é a nossa única forma de dizer-te que estamos no caminho, trôpegos ainda, porém avançando pela trilha que nos traçastes em luz. Abençoa este nosso esforço, envolvendo aqueles a quem levamos o teu conforto, com as tuas concessões de luz e de sabedoria, para que se vençam a si mesmo e realizem encontro final contigo. Mestre inovidável, distende o teu olhar de compaixão sobre nós e guarda-nos na tua paz, de que muito necessitamos. Ao terminar a prece, harmonias siderais dominavam a sala ampla, todos choravam discretamente. O mensageiro do mundo maior deteve-se por um pouco em silêncio, após o que liberou-nos a todos, exortando-nos: ide em paz de retorno aos vossos deveres habituais. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe e vos conduza por onde quer que fores. Recebei a gratidão daqueles que morejamos convosco na construção do reino de paz e de plenitude. Não era necessário acrescentar mais nada. Nem isso aconteceu. Não precisava falar mais nada, gente. A prece falou por tudo. A reunião deve ter sido belíssima. Saímos silenciosamente do recinto,
Aí o Filomeno, tá vendo, Miriam? Porque nem sempre você pode ir. Como ocorreu com as demais equipes, limbados de peregrina luz. E à medida que alcançávamos a ampla área nas proximidades do mar, o fascínio da noite, a sensação do dever nobremente cumprido, dominava-nos, impedindo-nos de expressar qualquer tipo de sentimento que nos envolvia. Ô, Falcone, o negócio do mar tem a ver com a espiritualidade, né? Não, o mar é a maior fonte de energia no planeta. A água é o elemento mais fácil de ser magnetizado, e as emanações do mar, o mar é que equilibra o planeta, não é a Terra que equilibra o planeta, não. Por isso o planeta Terra deveria chamar-se planeta Água. A água. As despedidas, portanto, foram sem palavras. Havia uma inconfundível vibração de paz e de felicidade em todos os grupos e, de imediato, desapareceram no cimbório estrelado, deixando rastro de luz, qual fizera o que estavam chegando. Eu me atrevo a dizer que, no momento que a gente finaliza este livro aqui agora, eu também sinto essa inconfundível vibração de paz. Ô Falcone, esse rastro de luz, que são essas equipes indo e vindo, nós podemos ver isso? A gente consegue enxergar? Ou é apenas no âmbito espiritual? Dá para a gente ver? Quando Jesus vai reencarnar, vem a estrela de Belém. É um rastro de luz. Ah, tá. Quando Maria de Magdala desencarna, quando Paulo de Tarso desencarna, quando Maria de Nazaré desencarnam, lembra o Chico Xavier internado no hospital em Pedro Leopoldo, e que a televisão mostrou dois jatos de luz entrando pela janela. Por acaso o repórter estava no lugar certo, a câmera no ângulo certo, e dois jatos de luz entraram pela janela? A televisão mostrou isso. Quando eu falo com vocês que a Helena tinha uma mediunidade de vidência, quando eu cheguei no Mateus, a dona Geni estava indo embora. E a Helena que assumiu a vidência principal. Ela falava comigo, olha, eu estou vendo os espíritos pela televisão. Ela colocava a mão em mim, eu via, ela tirava a mão, eu não via. É isso que está aí. De nossa parte, também emergimos da Terra na direção do nosso núcleo espiritual. Agradecidos a Deus e profundamente reconhecidos ao Dr. Arquimedes e aos irmãos generosos que nos enriqueceram de harmonia e de conhecimento. Logo me dei conta de que o amor para com o planeta Terra permanecia no meu coração. Silenciosamente roguei a Deus permitisse-me voltar muitas vezes ao seu seio generoso e acolhedor. Enquanto um monte de gente fica cantando de galo, é minha última reencarnação! Filomeno, Pititinga, todo mundo quer voltar. Bezerra de Menezes vai voltar, Vitor Hugo vai voltar, os enciclopedistas, os grandes músicos, e a gente cantando de galo, é minha última reencarnação, nesse corpo, né? Que não tem jeito de voltar nele mesmo, ele vai ter que voltar em outros. Então, caros internautas, fica aí o nosso agradecimento a Deus, a Allan Kardec, a FEAC, que é a nossa fonte de sustentação, a Abel Gomes, o governador da Colônia Regeneração, aos ministros, aos trabalhadores, as nossas fadas madrinhas e os nossos... Qual o masculino de fada, você sabe, ô Verônica? Não. Você sabe, Mirinha? Procura pesquisar, porque tem fados também, não é só... Tem fados? E tem fados, não é só em Portugal, não. É isso que eu ia falar, a música. Então, agradecer a tudo e a todos, ao nosso mentor, a nossa mentora individual, que nos assiste, protege, que assiste e protege cada internauta, cada criatura encarnada no planeta Terra. Os desencarnados também continuam sob a proteção de um ou mais espíritos. E vamos perseverar no bem. Fazer o bem faz bem para mim e para você também. Hoje é dia 12 de setembro, quinta-feira. Amanhã eu devo viajar para Astolfo Dutra, ou sábado de manhã, porque eu falo em Ubá. À tarde, pela manhã, eu falo em Ubá, num encontro lá com meu querido amigo José Lício, que vai
está promovendo um encontro terapêutico, e domingo de manhã, em Astolfo Dutra, estarei no grupo de Alcoólicos Anônimos, que estará completando 49 anos de existência, falando uma palestra sobre recaídas. Que se é um desafio levantar após cada recaída é um desafio muito grande. Aqui estamos nós, curando as nossas recaídas. Então, agradeço a paciência da Verônica, da Mirinha, do Chaves, da Jussara para comigo, e de cada internauta pedimos desculpas se alguma coisa que nós falamos ao longo desse livro possa ter incomodado a sua sensibilidade ou mexido com seus padrões de crenças, e esperamos reencontrá-los no próximo livro. Mostra o livro aí de novo, Mirinha. Mostra o livro aí de novo. Muito bom, muito bom. Aproveitamos aqui para o nosso abraço fraterno para a nossa querida irmã Isabel Salomão, que está completando neste mês o seu centenário, 100 anos. Se não me engano, é dia 14, depois de amanhã. Mas seja qual dia for. E como tudo pode acontecer, nós estamos gravando este programa antes. Se por acaso ela desencarnar daqui até lá, que receba no mundo espiritual, porque continuamos todos ligados pelo coração e pelas vibrações universais. Ô, Verônica, suas palavras finais, depois a Mirinha, suas palavras finais. Eu estou aqui pensando que cada livro vencido aumenta a nossa responsabilidade, né? Cada parágrafo lido aumenta a nossa responsabilidade. Então não adianta depois chegar, eu não sabia, olha a responsabilidade. Vamos parar, vamos parar por aqui, chega, né? Nós estamos caçando sarna para coçar. E esse livro que a gente vai enfrentar agora, daqui para frente, vai mexer muito com a gente, porque essa área do sexo é ainda uma área muito latente nos nossos desvios de muitos séculos. Então, ele vai tocar num assunto que realmente nós precisamos refletir, pensar, comentar, estudar, entender e modificar as nossas condutas. Mas fica aqui o meu agradecimento pelas vibrações positivas de todos os internautas, pelas palavras carinhosas que nós recebemos aí no decorrer desses encontros, e que possamos continuar juntos, aprendendo ainda muito mais com o Filomeno, né? Ele é íntimo da Mirinha, mas é íntimo nosso também. Um beijo para todos. Oi, gente. Ah, que delícia esse negócio de ser amiga do Filomeno. Porque onde eu vou, todo mundo fala, eu sempre estudo Filomeno, estudo. Porque eu tenho a pretensão e gosto de dizer que sou amiga dele. Nunca tive com ele, nunca. Mas um dia, quem sabe, né? Então, assim, eu tenho a pretensão. Eu aprendi com o Armando uma coisa fantástica. E a gente, eu falo sempre assim, eu não vou para um brau, eu falo assim, eu sou amiga do Filomeno. Mas, gente, você é amiga de quem? De Satanás? Não. Tem que se juntar os bons, né, Mirinha? Eu vou para regeneração. Vou falar que eu vou... Não, vou para regeneração. Então, assim, eu quero falar no positivo, naquilo que eu almejo para mim. Mas o livro Sexo e Obsessão, lembrando que a gente falou aqui há pouco tempo atrás, que ele nasceu daquele livro Trilhas da Libertação, né? E o Filomeno, ele vai tratar aqui nesse livro do antônimo das 4 nobres verdades, que ele trata lá no Trilhas da Libertação. No caso aqui, sexo, que é um tormento para a humanidade, vaidade, poder e dinheiro. Será que a gente tem alguma coisa disso? Refletir, né? Se a gente tem, o quanto a gente tem, e o quanto que esse livro pode auxiliar a gente. Então, eu acho que estudar esse livro vai ser muito bom. É pesado? Ninguém falou que a gente vai ler um livrinho de romance, comumzinho, nada disso não. Mas nós estamos preparados. Agradeço muito a oportunidade de ter estudado esse livro Entre os Dois Mundos. Não me canso de agradecer o Armando pelo convite que me fez de fazer parte dessa equipe. É o melhor. Concorda direitinho que nós te convidamos para o próximo.
Faz o quê? A comporta direitinho. O Filomeno já está me falando aqui, peraí, canal mediúnico, ele está falando aqui, sem a mirinha, Falcone, não tenha a pretensão de fazer que não é o Filomeno de Miranda. Né, Filomeno? Então tá, gente. Muito obrigado pelas vibrações. E ó, acho que a gente nunca falou isso aqui. Vou falar uma coisa nova que a gente nunca falou. A gente recebe na reunião mediúnica espíritos dizendo: parem de gravar, parem de estudar esse livro, parem de socorrer pessoas. E eu respondo: não paramos. Não paramos. A ordem vem do seu Mateus, e o Mateus não quer que pare de jeito nenhum. Então vamos juntos, semana que vem tem mais. Um beijo. Até semana que vem. Agradecendo a presença de cada internauta que já participou, dos que estão perseverando, dos que vão chegar, rogamos as bênçãos para o seu lar, para o lar de tudo e de todos no planeta Terra, para aqueles que nem lar possuem, que continuemos e perseveremos avançando no caminho do bem. Deus de amor e bondade, espiritualidade amiga, colocamos nossa vida em suas mãos. Agradecemos termos vencido mais essa etapa. E renovamos votos, iniciando o próximo livro na semana que se apresenta, iniciando no domingo próximo. Dai-nos forças para que possamos perseverar e que não fiquemos aqui falando como maritacas, um bando de maritacas repetindo o mesmo som, mas que procuremos viver na prática os conhecimentos que estamos adquirindo na teoria, como diz o nosso Dr. Jacó. Dando graças a Deus, vibrando em favor de tudo e de todos, encerramos o encontro, encerramos o livro e vibramos para Divaldo, para Filomeno, Petitinga, Dr. Arquimedes, Policarpo e toda a espiritualidade amiga que assiste à Mansão do Caminho. Que assim seja. Crianças, até então, 19 de setembro, com uma nova obra. Grande abraço, saúde e paz. Vamos que vamos!